Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós faremos os exercícios das páginas 21 e 22 sobre as características gerais das plantas. Na última aula, nós vimos sobre a célula vegetal e as funções de cada organela da célula. E agora nós faremos os exercícios referentes a esse conteúdo. Então, no número 1 diz assim: assinale a resposta correta sobre as características das plantas. Letra A. Todas as plantas são unicelulares, autótrofas e a maioria tem clorofila, um pigmento de cor verde que possibilita a realização da fotossíntese. Essa alternativa, ela só está errada porque aqui o correto seria pluricelulares, ou seja, formada por várias células. Eu gostaria que vocês riscassem o que torna essa sentença errada e colocassem em cima aqui o que tornaria ela verdadeira. Então, coloquem aqui pluricelulares. Lembrem que as plantas são autótrofas porque elas produzem seu próprio alimento. A grande maioria das plantas possui o pigmento verde, que é a clorofila, que está presente lá em uma organela que é chamada de cloroplasto, que é responsável pela fotossíntese, né? Mas a única questão que está errada aqui é que as plantas não são unicelulares, são pluricelulares. Letra B. Todas as plantas são pluricelulares, heterótrofas, ou seja, não produzem seu próprio alimento, e a maioria tem clorofila, um pigmento verde que possibilita a realização da respiração. Então, o que está errado nessa alternativa? Então, elas não são heterótrofas, então eu quero que vocês risquem a palavra heterótrofas e coloquem autótrofas aqui. A maioria tem clorofila, que é o pigmento verde, que possibilita a realização da fotossíntese, não da respiração. Então, aqui eu quero que vocês risquem, né, a palavra respiração e escrevam fotossíntese. Letra C. Todas as plantas são unicelulares, autótrofas e a minoria tem clorofila, um pigmento de cor verde que possibilita a realização da respiração. Então, aqui tem várias coisas erradas, né? Então, em vez de unicelulares, o correto seria pluricelulares. Em vez de a minoria tem clorofila, a maioria tem clorofila. Então, risquem a palavra minoria e escrevam aqui a maioria. E lembrem que esse pigmento verde auxilia na realização da fotossíntese. Então, quero que vocês risquem a palavra respiração e coloquem fotossíntese. Letra D. Todas as plantas são pluricelulares, autótrofas e a maioria tem clorofila, um pigmento de cor verde que possibilita a realização da fotossíntese. Essa aqui está perfeita. Então, letra D é a alternativa correta. Número 2, complete as frases com os termos corretos sobre as características das células vegetais. Então, nós vamos completar com o nome de algumas organelas e com as funções dessas organelas. Então, na letra A, no início, diz assim: a clorofila encontra-se em uma organela chamada de cloroplasto. Então, lembre que o cloroplasto é onde está essa clorofila, que é esse pigmento verde, e ela é responsável por realizar o processo de fotossíntese. Então, aqui diz, localizada em células vegetais. Lembrem que o vacúolo, a parede celular e os cloroplastos são organelas que estão presentes somente nas células vegetais. Nós não encontramos essas organelas na célula animal. Daí aqui diz, e em células de outros organismos fotossintetizantes. Além dele, as células vegetais apresentam estruturas específicas, como, então aqui diz, revestindo a membrana plasmática. Então, a organela que é responsável por revestir a membrana plasmática é a parede celular, que também está presente somente nas células vegetais. E a função da parede celular é a função de proteção e também de sustentação às células.
E outra organela que também está presente somente nas células vegetais são os vacúolos, né? Então aqui, ó, e o vacúolo, no qual são armazenados muitas substâncias. Lembrem que no vacúolo ocorre a digestão intracelular, o vacúolo controla o pH da célula, controla a entrada de água, certo? No exercício número 3, nós vamos colocar o nome das organelas que estão faltando. Então, diz assim: identifique no esquema a seguir o nome das organelas das células vegetais dispostas no quadro de palavras abaixo. Então, aqui pede para nós completarmos com cloroplasto, mitocôndria, parede celular, vacúolo e membrana plasmática. Quem tem dúvida, pode abrir no caderno de atividades na página 18, nós temos essa figura, né, para ficar mais fácil de vocês compreenderem todas as organelas. Então aqui, vamos lá. Essa parte aqui que parece como se fosse uma bolsa, uma bexiga, é o vacúolo. Então vocês vão colocar aqui o nome dessa organela. Lembrem que o vacúolo, como eu acabei de comentar com vocês, é nele que ocorre a digestão intracelular, ocorre o controle do pH da célula, controla a entrada de água, armazena as substâncias. Aqui nós temos o cloroplasto. Dentro do cloroplasto nós encontramos o pigmento verde, que é chamado de clorofila. E lembrem que a função dos cloroplastos é na realização da fotossíntese. Aqui nós temos a mitocôndria. Então, notem que nós temos mitocôndria aqui, nós temos cloroplastos aqui, né? A função da mitocôndria é a respiração celular. Nós temos aqui, na parte interna, a membrana plasmática. Lembrem que a membrana plasmática, a mitocôndria, também nós encontramos nas células animais. Já a parede celular que reveste a membrana plasmática, que tem a função de proteção e de sustentação, é encontrado apenas nas células vegetais. Tanto a parede celular, o vacúolo e o cloroplasto são organelas específicas das células vegetais. No número 4, diz assim: relacione o nome das organelas com as suas respectivas funções. Então, número 1, cloroplasto, 2, mitocôndria, 3, parede celular, 4, vacúolo. Então, o cloroplasto, ele é o local onde ocorre a fotossíntese. Então, lembrem que no cloroplasto é onde está o pigmento verde, que é a clorofila, que é necessário para o processo da fotossíntese. Nós vamos colocar aqui número 1, local em que ocorre a fotossíntese. A função da mitocôndria é a respiração celular. Então, nós vamos colocar aqui o número 2, responsável por realizar a respiração celular. 3, parede celular. Então, lembrem que no exercício anterior nós já vimos que a parede celular é responsável pela proteção e pela sustentação das células. Portanto, nós vamos colocar aqui o número 3. E a função do vacúolo, a principal função é armazenar substâncias. Na próxima página, na página 22, diz o seguinte, no exercício 5, assinale quais são os processos realizados pelos seres vivos retratados nas fotos a que se referem as equações na sequência. Então, lembrem que os seres vivos realizam a respiração celular. Nós inspiramos o gás oxigênio e expiramos o gás carbônico. Já as plantas, para o processo da fotossíntese, elas retiram o gás oxigênio do ar e liberam o gás carbônico. Então, as plantas realizam o processo da fotossíntese e nas plantas também ocorre a respiração celular. Já os animais não fazem a fotossíntese, né? Fazem apenas a respiração celular. Aqui tem as reações que ocorrem, né? Então, o dióxido de carbono, ou seja, o gás carbônico, mais a água, na presença de clorofila e luz solar, transformam-se em glicose mais oxigênio. Essa reação é a reação de fotossíntese. Então, lembrem que as plantas, elas têm o pigmento verde, que é a clorofila, elas retiram o
gás carbônico do ar, e para o processo de fotossíntese elas precisam do gás carbônico e da água. E elas transformam em glicose, que é o alimento da planta, e liberam gás oxigênio. Já nós, seres vivos, né, nós precisamos, aqui tem a glicose mais oxigênio, ou seja, nós absorvemos gás oxigênio, e a glicose, que é o açúcar encontrado nos alimentos, né? Lembrem que os carboidratos são ricos em glicose. E nós liberamos gás carbônico, ou seja, dióxido de carbono, mais energia, mais água. E esse processo ocorre, que nós chamamos esse processo de respiração celular, onde nós inspiramos o gás oxigênio e liberamos o gás carbônico. Então, notem que nós fazemos o processo contrário da planta, né? A planta retira o gás carbônico e libera o gás oxigênio, nós respiramos o gás oxigênio e liberamos gás carbônico. Exercício 6. Identifique as características da fotossíntese da respiração celular descritas nos itens abaixo, escrevendo nos parênteses F para a fotossíntese e R para a respiração celular, ou ambas as letras no caso de ocorrer os dois processos. Então, primeiro, todas as plantas realizam. As plantas realizam tanto a fotossíntese quanto a respiração celular. Então, lembre que a respiração celular ocorre lá nas mitocôndrias, que a função da mitocôndria é fazer a respiração celular. Então, podem marcar aqui as duas letras, independente da ordem, tá? Letra B. É realizada por quase todos os seres vivos. Quase todos os seres vivos realizam a respiração celular. Letra C. Garante a realização dos processos vitais das plantas. Então, os processos vitais, ou seja, que a planta depende para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, são os dois processos, tanto de respiração quanto de fotossíntese. Letra D. Ocorre em uma organela celular. Então, lembrem que a fotossíntese ocorre no cloroplasto e a respiração ocorre na mitocôndria. Então, ambas ocorrem em organelas celulares. Então, nós vamos colocar aqui F e R. Letra E. Produz glicose como fonte de energia. Então, lembre que a produção de glicose, se nós observarmos aqui, ocorre no processo de fotossíntese. No processo da respiração celular, ocorre a absorção, não a liberação da glicose, né? Então, aqui, como fonte de energia no processo, produz glicose no processo de fotossíntese. Próximo, utiliza a glicose como fonte de energia. Então, durante a respiração celular, é utilizado a glicose para produzir energia. Por isso que nós encontramos energia nos alimentos, né? Lembrem que a glicose é um açúcar que é encontrado em grande quantidade, né, principalmente nos carboidratos. Onde que nós encontramos carboidratos? Nas frutas, nos açúcares, nas massas, né? E a principal função dos carboidratos é produzir energia. Letra G. Ocorre nas mitocôndrias. As mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular. Ocorre nos cloroplastos. Os cloroplastos são responsáveis pela fotossíntese. Libera oxigênio em suas reações. Então, olhando aqui em cima, quem que libera oxigênio? Ocorre essa liberação no processo da fotossíntese. Então, vocês vão colocar aqui um F. Elimina gás carbônico. Nós, seres vivos, liberamos gás carbônico na respiração celular. Então, nós vamos colocar aqui uma letra R. Necessita de luz e clorofila. Quem necessita de luz e clorofila são as plantas no processo da fotossíntese. Letra L. Ocorre 24 horas por dia e não necessita de luz e clorofila, que é a respiração celular. Não necessita nem de clorofila, que é o pigmento verde, nem de luz. E ocorre 24 horas por dia. Letra M. Ocorre em todas as células vivas das plantas. Então, é a respiração celular. Então, completem esses exercícios e me enviem para que eu possa avistar. Caso tenha ficado alguma dúvida, entrem em contato comigo. Um grande beijo e até nossa próxima aula.